Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao nosso canal. Vamos dar continuidade à série de vídeos sobre energia solar, desde o projeto até a instalação. E no segundo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias que são empregadas no sistema de energia solar disponíveis no mercado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tipologias, escolha do equipamento. Então, existem basicamente duas tecnologias no mercado, né? A tecnologia que a gente conhece como off-grid, que é aquela tecnologia onde o sistema é desconectado da rede da concessionária. Então, nesse sistema, a gente tem os módulos solares, né? Os painéis. E durante o dia, o que acontece? Né? A gente tem um elemento a mais diferente do sistema conectado à rede, que é o controlador de carga, um banco de baterias e a figura do inversor, né? E um gerador auxiliar, que é opcional por sinal. Então, o que acontece durante o dia é que os módulos vão produzir energia, essa energia vai ser transferida para as baterias mediante o nível de carga das baterias e parte vai ser transferida para um inversor para alimentar a nossa residência. Durante a noite, a responsável por enviar energia para o inversor são agora o conjunto, né, o banco de baterias, que vai fornecer essa energia para o inversor, que vai fornecer, por sua vez, a energia para a residência. Caso aconteça uma falta no banco de baterias, então o nosso gerador opcional ele vai entrar, né? Ele vai suprir essa falta das baterias, fornecendo energia para o inversor e mantendo a casa com alimentação. No sistema on-grid, ou grid tie, como é conhecido, nós temos a figura dos módulos, né? E o inversor. E durante o dia o que acontece? Né? A gente vai ter o fornecimento dos módulos para o inversor, né? E parte dessa energia que não é consumida pela nossa residência, ela é entregue à concessionária e esse registro é feito através de um medidor bidirecional. Né? Então, o medidor que é utilizado na residência, com conexão on-grid, é um medidor bidirecional, ou seja, ele monitora a energia que é entregue à concessionária, assim como monitora o quanto de energia é consumida durante a noite. Então, durante a noite, a gente não tem geração pelos módulos e toda a energia consumida pela residência ela vem da concessionária, né, sendo registrada pelo medidor e sendo enviada à residência, né, pelo sistema inversor. Com relação aos tipos de inversores, né, a gente basicamente, e aí eu estou falando basicamente em relação ao que a gente tem comercialmente sendo vendido hoje no mercado, existem praticamente dois tipos de inversores, o inversor convencional e a tecnologia de microinversor. Né? As diferenças básicas entre elas é que no caso do inversor convencional, os módulos solares são conectados em série. Né? Então, todos os módulos são conectados em série. Esse inversor, a depender da marca e modelo, ele pode ter duas entradas para a conexão série, que a gente conhece como MPPT, né? E um dos problemas, né, desse tipo de configuração é a elevada tensão nos terminais da conexão dos módulos com o inversor. Né? Em virtude de todas as placas estarem em série, então vamos supor que eu tenha 50 volts sendo gerado aí por cada um desses módulos. Então, se eu tiver 10 módulos com 50 volts, eu tenho 500 volts lá na conexão com o inversor. Então, isso aí, na verdade, representa um risco ao
instalador, né, ao operador, e em caso de eventuais manutenções. Tá? Então, com esse sistema conectado em série, eu não tenho informações, né, da geração, sombreamento e comportamento dos módulos individualmente. Então isso aí nos deixa sem informação sobre o comportamento de cada um dos módulos. Então se um módulo der problema, eu fico, na verdade, sem saber qual deles que está com problema para poder realizar a substituição. Então a questão da identificação de um problema em um dos módulos é mais complicada. Durante a irradiação solar, né, se houver um sombreamento em um dos módulos, por exemplo, né, então um dos módulos foi sombreado, então o que vai acontecer é que, como eles estão conectados em série, o desempenho das demais placas não sombreadas vai acompanhar o desempenho daquela placa sombreada. Então eu tenho uma uniformização da potência, né, produzida por baixo, ou seja, as placas que não estão sendo sombreadas, elas acompanham a placa que foi sombreada. Outra questão que é um problema em relação à instalação nos inversores convencionais é a orientação das placas. Então todas devem ser colocadas sob a mesma orientação, né? Então se o inversor tem uma única entrada, então todas as placas em série deverão obedecer a mesma orientação em relação à instalação no telhado. No caso do microinversor, né, existem várias configurações de microinversor. Então existem, por exemplo, um microinversor com duas entradas, onde cada uma das entradas suporta um módulo. Existem já outros modelos que permitem, por exemplo, 4 entradas, permitindo aí que cada microinversor comporte 4 módulos, né? Então o que acontece? Como o microinversor ele tem entradas individuais para cada um dos módulos fotovoltaicos, eu consigo saber e monitorar individualmente todos os módulos do meu sistema. Então isso aí é excelente para a manutenção, né? Então durante a irradiação, se houver um sombreamento de uma das nossas placas, né, de um dos nossos módulos, eu não tenho a queda no desempenho das demais placas, porque as entradas são independentes. Então o microinversor ele consegue gerenciar muito bem isso, permitindo que eu tenha um desempenho independente em cada uma das placas. Então o desempenho geral do meu sistema, por consequência, é maior se comparado ao sistema convencional. E a outra vantagem com relação à instalação é que, além de eu ter um módulo por entrada, né, a tensão correspondente àquela entrada é uma tensão baixa, correspondente apenas à tensão daquele módulo, e a questão da orientação, né, eu posso orientar cada uma das placas em cada uma das entradas de forma independente. Então, dependendo do telhado que a gente tenha disponível, isso aí é um fator bastante interessante com relação à distribuição espacial das placas. Tipos de módulos, pessoal. Então, a gente tem no mercado hoje basicamente 2 tipos de módulos comerciais, né, disponíveis, né? A gente sabe que existem outras tecnologias como filme fino e etc, mas comercialmente falando, a gente tem disponível basicamente essas duas, são as mais vendidas, que são a mono e policristalino, né? Então é fácil de identificar, porque nos elementos do módulo policristalino a gente tem uma aparência de vidro quebrado, né? Então a gente tem aí a diferença básica entre elas duas, a mono e policristalino. E a monocristalino ela tem uma leve vantagem em relação ao policristalino com relação à
eficiência, né? Ela é cerca de 15 a 20% mais eficiente que a policristalina, tendo uma boa geração de energia, inclusive com baixa iluminação, né? E a diferença também está na questão do valor, né? A policristalina sai um pouquinho na vantagem porque o processo de confecção do módulo monocristalino, ele é cerca de 20% mais caro do que a confecção das placas, né, dos módulos policristalinos. Então a gente tem aí uma vantagem em relação a preço das placas tipo policristalino. Então, se comparado com relação à eficiência em termos de área de telhado, por exemplo, a monocristalina vai ganhar porque ela tem uma eficiência maior para a mesma área se comparada ao módulo policristalino. Então, apesar de ser um pouco mais cara, mas ela tem uma eficiência que chega até 20% maior do que o módulo policristalino. Ok? Então, além da questão da escolha das marcas para a confecção do sistema, pessoal, a gente tem que levar em consideração critérios de uma lista conhecida como lista Tier 1, certo? Então, o que é a lista Tier 1? Né? Aqui a gente tem uma lista dos fabricantes que compõem essa lista, que foi obtida aí no segundo trimestre de 2020. Então a gente tem a sequência dos fabricantes que estão dentro dessa lista, né? Os primeiros. Por que é importante escolher marcas que estejam dentro dessa lista? A lista não leva em consideração variação de desempenho de uma para outra, né? A lista, na verdade, ela verifica, na verdade, a saúde financeira das empresas, que é importante com relação a isso, para que a empresa consiga a longo prazo, já que os equipamentos têm garantias muito altas. Então, por exemplo, um investidor convencional, a garantia dele gira em torno entre 5 e 7 anos. Já a garantia de um sistema com investidor, a garantia do investidor, do microinvestidor, gira em torno de 15 anos. Então, para que a empresa ela possa dar garantia do investidor e do módulo, né, daqui a 20 anos, 25 anos, né, para garantias estendidas, ela precisa ter uma saúde financeira boa para que ela ainda esteja operacional daqui a 15, 20 anos. Então, essa lista Tier, ela ranqueia as empresas com uma saúde financeira boa, né? O que permite ao usuário ter uma certa confiança que daqui até o final de sua garantia tenha disponibilidade de auxílio junto à empresa fabricante em caso de necessidade. Além da questão da lista, os critérios para a escolha, né, levam em consideração verificação de certificações dos módulos com relação a desempenho, durabilidade, segurança e conformidade com regulamentos que são as normas internacionais, certo? Então, quando a gente considera que a empresa ela submeteu o seu equipamento e tem certificação de normas, então significa dizer que a empresa submeteu o seu equipamento a testes, e alguns desses testes, né, que são estabelecidos nas normas internacionais, IEC, eles vão desde, por exemplo, medição de potência nas condições de teste, desempenho sob baixa irradiação, desempenho a temperatura nominal de operação, avaliação de desempenho em clima marítimo, sob gás corrosivo, testes de condicionamento, de pré-condicionamento de ultravioleta, resistência a ponto quente, testes de carga mecânica, de pressão, impacto de granizo, segurança elétrica, corrente de fuga, teste de isolamento, de continuidade do terra, exposição ao ar livre,
inspeções de fábrica, além de testes, por exemplo, de degradação prematura, né, que não foi citado aqui. Então, é importante que o módulo que você esteja comprando, ele tenha passado por esses testes para que a empresa garanta que o produto que você está comprando, ele foi submetido e passou em testes de conformidade, né? Então, a escolha que nós fizemos aqui na nossa residência, né, o kit escolhido, foram placas ou módulos da Canadian Solar, né, modelo CS3W410P, né, com microinversores a persistence modelo QS1 de 1.200 watts, né? Então aqui a gente pode observar no microinversor que esse microinversor em específico ele tem 4 entradas suportando 4 módulos individualmente, né? Então através do sistema de gerenciamento do microinversor nós podemos acompanhar a geração de cada um dos módulos que estão conectados a esse microinversor, ok? Então, pessoal, isso foi um breve resumo, né? Uma breve informação sobre como você deve atentar para a escolha dos materiais, das tecnologias e dos fabricantes do seu equipamento solar fotovoltaico, ok? Então, vamos ficando por aqui e esperamos vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.